Ó Pai eterno, diante de Ti, Senhor, estamos ainda, Pai, para pedir a Tua graça e Tua bênção. Aqui é Tua serva, Filha Maria, vai nos trazer a palavra direto do Teu trono. Fala comigo, fala com a Tua igreja, fala com as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, ó Pai. Em nome de Jesus, dá a Tua graça e Tua bênção, a unção do Teu Espírito Santo, e nos cubra com Teu poder, Senhor. Abra nossa mente para aprendermos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço para a Tua glória. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a todos na paz do Senhor. Amém. Praticamente tudo aquilo que eu ministro é o que eu vou vendo, analisando o que vai acontecendo na vida das pessoas, e eu faço uma análise na minha e na vida dos outros. Aí eu vou trazer aqui a palavra, que aqueles que estão em Cristo, aqueles que permanecem no caminho de Deus e não no caminho da iniquidade, se você esperar que os vendavais, as lutas, eles passam na vida de todos aqueles que estão em Cristo e daqueles que também não estão em Cristo. Mas a diferença é que muitos têm a vitória e outros não. E aquele que permanece na iniquidade e no distanciamento de Deus, o final dele será destruição. Então vamos permanecer nos caminhos do Senhor e não andar no caminho da iniquidade, achando que nós teremos vantagem, porque a iniquidade, ela terá um fim, assim como o mal. Amém? Eu vou estar lendo aqui no Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos à iniquidade. Faz o bem ao Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desvia para os seus caminhos tortuosos, leva-os ao Senhor com só por aqui praticar com os que obram maldade, paz haverá sobre Israel. Amém? Agora eu vou voltar aqui para me contextualizar. Bem, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Ou seja, aquele que está em Cristo, ele tem uma segurança. Ele tem uma segurança em Deus, diante dos vendavais, das perseguições, das provas, do levante de Satanás. Existe um Deus que está de olho permanente nos seus. Mas, e o povo de Deus pode se contaminar? Pode. A gente viu aqui, Então, monte de Sião inabalável representa monte, símbolo estável, simboliza a confiança que confia no Senhor, ou seja, é uma confiança sólida, é uma confiança que nós sabemos. Os montes, a roda de Jerusalém é como a guarda, nos olhos do Senhor sobre nós, uma segurança inabalável. Mas existe aqueles que cogitam entre pensamentos
e vê as pessoas que fazem mal. E às vezes aqueles que fazem mal permanecem com os bons. E o Senhor tem que vir para retirar, para não ter uma contaminação daqueles que são seus. Mas de que maneira que Deus pode te livrar para você não ser contaminado? Na presença de Deus. Porque muitas das vezes aquele que vai te contaminar pode estar dentro da tua casa, que vai te afastar de Deus. Isso, né, eu sempre levo para o lado familiar. Por que as pessoas falam, ela ataca a família? Não é isso. É que Satanás, ele não vai buscar o teu inimigo para pelejar contra você. Porque assim ele saberá que ele não vai ganhar esta guerra, porque o teu inimigo você não vai aceitar. Então qual é a estratégia dele para te derrubar? Tem que ser estar contigo. Porque existem pessoas que ela tem uma tendência a só declinar, a cair, a ser derrotada. Aí você vai falar, mas por quê? Porque a tendência dela não está em Deus. A tendência dela está no que ela quer, no que ela acha que é correto, né? Na pura verdade dela, porque ninguém é totalmente certo, é só Deus, né? Porque tem pessoas que abrem a boca e colocam uma posição de palavra e ela bate naquela tecla até morrer. Aí vem Deus, usa os seus servos e fala assim, olha, o caminho não é esse. Para tudo tem um jeito. Deus quer te moldar, igual foi louvado no louvor, né? Enquanto Deus está te ensinando a ser forte. Enquanto você está sofrendo, está passando por muitas coisas, nós pensamos que é o nosso fim. Na verdade, é apenas o começo de uma grande história. Porque eu já passei por um momento que eu pensava que era o meu fim. É Deus ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem para a morte. Às vezes vem, como diziam as pessoas mais velhas, existe mal que vem para bem. Existe o mal que vem para te tirar do caminho daquela pessoa que anda contigo, mas ela não quer responsabilidade com Deus. E o caminho dela é só o declínio da decadência e da sua própria vontade, né? Aí Deus permite com que o homem e a mulher ande no seu caminho sem ser o dele, porque assim ele o deseja. E quando o homem anda nos caminhos dele, não nos caminhos do Senhor, ele vai declinando e vai caindo e vai puxando quem está junto com ele. Eu me lembrei de Acã, né? A capa de Acã. Acã estava junto do exército de Israel quando Josué estava sobre Israel. E foi falado para o Senhor que era para não pegar nada. Mas ele pegou os tesouros, pegou a capa real, escondeu na sua casa. Israel, o povo de Deus, né? Deus de olho. Pensa que Deus não vê, não, é? É porque existem pessoas que estão no meio da gente que parece que tem algo de Deus e não tem. Não está falando a mesma língua. Está enrolando, né? Enrolando, pensa que está enganando Deus e que está enganando você. Aí, mas só que Deus estava de olho em Acã. Mas Israel não sabia do ato dele. E quando Deus chamou Israel, o povo de Israel para pelejar, eles foram vencidos. Porque o mal estava junto deles. Só que Deus, quando desvendou, quebrou essa maldição. Quem sabe hoje, Deus está querendo quebrar essa maldição. Quem sabe você não sabe por que você não vai para frente? Por que a situação não muda? Por que aquilo que você busca para tudo tem um jeito? Para tudo tem um jeito, até para a morte, porque o nosso Deus ressuscita. Mas existem pessoas que ela olha para uma situação e ela entrega.
naquilo e não pergunta para Deus se vai ter a vitória. É o que falaram para ela, é o que ela pensou que é e não é. E para tudo tem uma solução da parte de Deus. Para tudo tem um fim, tanto para o que é mal, quanto para o que é bom. Amém? Eu vou estar lendo aqui, essa parte aqui, que trouxe uns tópicos bem interessantes. Jerusalém cercada pelos montes. Ilustra a imagem de Jerusalém cercada pelos montes, simboliza a presença constante do Senhor em volta do seu povo. Olha só, Deus está constante, olhando para a minha vida, olhando para a vida dos irmãos, para o pastor, para o presbítero, da irmã Lúcia, do irmão Donizete. Então Deus está constante ao nosso derredor, olhando, cuidando e protegendo nós. Mas ao derredor de nós também existe os inimigos, que muitas das vezes nem sabem que é inimigo, mas é usado pelo inimigo, para que nós não progrida, para que nós não vá adiante, para que nós se entrega, para que nós não vença. E de onde é que vem os inimigos? Às vezes de dentro. E Deus afasta. Sabia que Deus, às vezes você fala assim, poxa, eu não tenho fulano aqui comigo. Talvez aquele fulano seria pedra de tropeço na tua vida, ou para a tua maldição, porque você iria se aliar com ele, porque Satanás ele tem sua estratégia, né? A sua lábia de engano, e você vai e caminha junto com a pessoa errada. Quando você anda com quem é errado, quem anda com porcos, lavagem vai comer. Lavagem come. Com porcos, você está andando com porcos e vai comer a lavagem, que é o pecado, né? Podridão, e não vai nem perceber. Aí, para Deus te proteger e te guardar, Deus tira essas pessoas do teu caminho e abre o teu entendimento. Porque quando nós estamos andando com pessoas assim, nós também nos tornamos cegos espirituais. E quando nós estamos na presença de Deus, Ele abre nossos olhos para nós não cair juntamente com quem está caído. Porque muitas das vezes você vai ver alguém caindo e você não vai poder levantar. Mas por que você não vai poder levantar? Porque a pessoa também não quer levantar. Ela colocou uma ideia na cabeça dela. Então, não sei, o diabo soprou. Muitas das vezes ela aceita a palavra que vem de Satanás, mas ela não aceita a palavra que vem de Deus. Essa pessoa pode ir na igreja? Pode. O diabo também. Você acha que o diabo está preocupado com quem já está longe dele? Não. O que ele quer destruir é o que está na presença de Deus. Vamos estar lendo aqui. O cetro da impiedade quebrado representa um centro quebrado. Simboliza a derrota da impiedade e a garantia de que ela não prevalecerá sobre o justo. Oh, glória a Deus, olha só. A iniquidade, a caída, ela não vai permanecer nas nossas vidas, porque o Senhor vai tirar das nossas vidas. Oh, glória a Deus, olha só. Deus é tão maravilhoso que Ele está cuidando de nós que somos Israel, Jerusalém nos protegendo, de olho em nós. Os montes simbolizam cercando, né? O Senhor ao derredor, ordenando e ainda tirando aqueles que nos vai levar para cair. Vocês entenderam? Aí para aqui. Bênção para os bons e retos de coração, que transmite bênção e prosperidade para aqueles que são bons e têm o coração correto. Aqueles que se desviam, levados o Senhor permite, né? Visualiza a ideia de pessoas se desviando para caminhos tortuosos,
ser guiados ou levados junto com aquele que pratica o mal. A paz sobre Israel representa a imagem. Israel é estado de paz, simboliza a tranquilidade que advém da confiança no Senhor. Durante esses anos que eu já vivi, né? Agora eu estou com 35. Quando eu era mais nova, a minha família estava comigo. A minha família não queria Jesus. Até hoje não quer Jesus. E quando você para quem é filha de pastor e nasce no âmbito religioso, até acaba se desviando para o mal. Mas e quando você nasce no âmbito que não é, que você não tem uma imagem de algum cristão, né? Que vá pela palavra de Deus. É todo mundo contra. Eu fui uma dessas. Perseguida, humilhada, muitas das vezes caluniada, falando alguma coisa que eu nem sabia que eu tinha feito, vocês acreditam? Aí você vive num ambiente onde as pessoas te perseguem pela sua religião, onde as pessoas te condenam pelo teu Cristo. Foi isso que eu vivi. E muitas pessoas que conheceram o Senhor e não permaneceram, e depois se cegaram, ela vem com as palavras para querer confundir. Muitas das vezes nós permanecemos com os olhos fechados. Aí quando Deus tira, porque Deus tira, viu? Deus tira. Quando Deus tira essas pessoas da nossa vida, porque Deus está cuidando de nós. Então eu não sinto mais dor de perda, não. Eu não sinto mais dor de perda. Por exemplo, os meus pais me abandonaram quando eu nasci. O meu irmão não era evangélico, aceitou Jesus quando estava para morrer de câncer. Eu não tinha ninguém cristão na casa, era só eu que era da igreja, o resto não. Né? Entre aspas, eles eram os católicos que nunca foram nem na igreja católica. Quem sabe foram um dia para casar, para se casar, ou porque os filhos se casaram, ou para batizar, porque existe muito católico assim, né? Que é o católico que diz que é católico, mas ele vai uma vez na vida e outra na morte, na igreja católica. Ele vai para casar, ele vai para batizar, ele vai no casamento, mas ele não frequenta. Mas ele é o quê? Católico. Aí você encontrou um novo caminho para você. Antes de eu encontrar Jesus, eu era da Testemunha de Jeová. Então eu já era perseguida porque eu não queria ser católica. Eu era perseguida, ainda bem que eu moro num país livre. Aqui eu posso ser tanto. A igreja que me der na telha, né? Aí eu fui para eu era perseguida porque eu era da Testemunha de Jeová, porque eu tinha que ser católico, porque os meus avós eram, porque não vou ser o que todo mundo quer ser. Eu vou ser aquilo que Deus quer que eu seja. Entendeu? Então quando Deus recolheu meu pai, que é o meu avô, ele me mostrou, não doeu. E existe perdas que é para ganho. Depois que este fato aconteceu, a minha avó começou a ir para a igreja. Agora ela não tem mais a mente em si. E nenhum deles se firmou em Deus. E o mal veio sobre a vida deles. E com certeza no decorrer da minha história teve caídas e levantadas. É assim, a gente vai caindo e levantando até aprender. E Deus vai tirando, e muitas coisas vão acontecendo no decorrer da nossa história, até entre nossos familiares, e nós perguntamos: por que fez isso para mim? Você se pergunta: é meu pai, é minha mãe, é meu irmão, é meu tio, por quê? Às vezes até um familiar faz mal para você por permissão de Deus. E através deste mal, que parece que
que é algo terrível, porque te machuca, porque é da família. É para te livrar. Porque ele já escolheu o caminho de destruição dele. E você escolheu o caminho com Deus. Aí existe uma separação. Até mesmo se vocês nasceram no berço evangélico e alguém escolher o caminho que ele quer e não o caminho de Deus, Deus também vai separar. Deus vai tirar, vai ter uma divisão. Ei, mas por que essa divisão? É para o teu bem. Por isso que nada mais me dói. Porque quando você está na direção de Deus, as perdas são ganhos. Eu durante a trajetória que eu tive na presença de Deus, que eu fui aprendendo, eu vi muitas pessoas que Deus deu a última oportunidade. Eu me lembro quando eu era mais nova, eu acho que tinha um rapaz que ele se envolvia em roubo, com coisas erradas. E este rapaz foi para a igreja que eu estava congregando. E Deus falou ali, na hora eu peguei. Eu era novinha, mas eu pegava o que Deus falava. E Deus falando ali que era a última oportunidade. Que se ele não aceitasse, Deus iria recolher ele. E Deus falando ali, eu falei, meu Deus, o Senhor está dando uma última oportunidade. Gente, ele estava lá, o bailhão. Deus falando com ele, a pessoa nem aí, sabe? Tipo assim, não sei se percebeu o que Deus falou. Porque muitas das vezes Deus fala e a pessoa se desfaz do que Deus está falando. Aí é onde está o perigo. Quando Deus falou, ele foi chamado para fazer algo errado. Foi morto. Desceu à sepultura, mas Deus avisou. Muda o caminho. Vem para o meu caminho. Deixa o que é errado. Porque você não vai passar daí, não. A sua vida não vai adiante. A pessoa, Deus está falando com a pessoa escuta a palavra de Deus, quando no outro dia ela vai aprontar que é para ela levar fim. Parece que é assim. E não só foi um não que eu vi, viu? Eu vi outra pessoa também, que foi quando eu preguei. Pela primeira vez que eu tive uma oportunidade na igreja, mas eu já tive outras. Para estar falando da palavra, Deus me trouxe uma palavra que era de recolher a pessoa. De recolher. Era a última oportunidade da pessoa. Deus usou a minha Bíblia. Quase que eu falei assim, olha, às vezes a gente tem que pegar e dizer assim, é você que vai levar fim. Mas a gente não age dessa maneira, né? Se você não se consertar com Deus, muitas das vezes parece que a gente tem que agir dessa maneira. Se você não se firmar em Deus, é você que vai levar fim. A gente não faz isso, né? Mas Deus mostra pra gente. Deus mostra pra mim. Ó, os dias daquela pessoa estão contados. Porque ela não quer nada comigo. Porque aquela pessoa que não quer nada com Deus, ela vai arrastando outros pro fundo do poço, para a morte, para a destruição dela. E com esse outro rapaz aconteceu o mesmo. Certa vez eu estava olhando para um rapaz e eu falo, Senhor, ele vem para a tua presença, sai, tipo que nem entrando e saindo. Pisa um pé aqui, pisa um pé na igreja e pisa outro lá fora, para fazer a vontade de Satanás. Eu falei, mas Senhor, está sempre se reconciliando. Vai ficar assim para sempre, sem saber, né? Se vai ou se fica com Cristo, se vai fazer o que ele quer, vontade, porque a vontade da carne é se destruir, que é os desejos que Satanás põe dentro da pessoa, para ela se matar, se destruir pelas suas próprias mãos. Aí eu falei, Senhor, vai ficar assim, não sabe se vai, se fica. Quando foi por alguns dias, morreu. Não morreu de morte natural. Morreu do nada, assim. Trágico. Assim é na minha e na sua vida. Existem pessoas que Deus ele dá um tempo. Deus dá um tempo para todos nós. Tem uns que levam 20, outros levam 18, outros passam de 60, tudo da glória a Deus. Se você está vivo,
e ainda não está na presença do Senhor. Porque existe um momento que você pode chegar aos 80, 90 e ainda está nessa brincadeira aí. Se fica com Deus, se não fica com Deus. Você sabe qual é o fim dessa brincadeirinha aí? É trágico. Porque até Deus se cansa de pessoas que não sabem o que quer. Até Deus põe um fim naquela vida. Aí, quando eu escuto falar assim, porque é assim, porque é assado, porque foi a pessoa que escolheu o que ela quis e não escolheu o Senhor. Assim como a minha avó, hoje ela não se encontra lúcida, mas ela também não quis tanto Deus. E tem outra senhorinha que tem mais de 100 anos, ela está com 85, não está lúcida, mas ela nunca se firmou em Deus. E aí você vê pessoas de idade, mas chegando perto dos seus 90, 100 anos, saudável, com um juízo perfeito, muitas das vezes indo congregar, limpar a igreja. Isso não conta para Deus, sabia? Aí você olha para aquela pessoa que não quis muito nada com Deus, você não tem que se questionar mais o porquê do estado dela. Foi o que ela escolheu. E muitas das vezes chega esse estado, às vezes até de Deus recolher, né? Um preparo para você, muitas pessoas elas são tão duras de coração que tem que chegar algo profundo na vida delas. Um câncer, igual meu avô, minha tia está com câncer na cabeça. Aí você pode perguntar para mim, mas por que Deus permitiu o meu avô chegar ao estado do câncer? Para levar ele, porque ele aceitou o Senhor quando estava em estado avançado. A minha tia, ela está ouvindo pregações, coisas da palavra de Deus, agora que descobriu que está com câncer. Precisa chegar num estado desse para você procurar Deus? Mas muitos escolhem desta maneira, né? Aí você não pode questionar Deus. Muitas das vezes é um preparo que ela está tendo e o meu avô teve, às vezes até para ter um encontro com Deus, sabia? Porque Deus não só salva aquele que foi batizado, não. Veja só, você vê a história de Jesus e o ladrão na cruz, certo? O que o ladrão fez de bom durante a vida dele? Nada. Por isso que ele foi condenado e foi lá parar na cruz. Tinha um que até no último momento estava zombando do Senhor, né? Era a última oportunidade dele. Ele estava na brincadeira. Aí o outro ladrão que estava na cruz falou assim: quando você entrar no seu reino, lembra de mim. E o Senhor falou: olha só, a última oportunidade. Ele foi batizado? Não, mas foi salvo. Porque o Senhor falou assim: hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Ou seja, existem pessoas que vão caminhando em sua destruição e encontram Cristo no final da sua vida. Já outros chegam lá no final e tem um encontro com Cristo e ainda não quer Cristo e vai sem Cristo. E outros são tirados da sua vida para você não se misturar com a iniquidade. Porque Deus quer preservar Israel e quer que nós tenhamos paz. Porque essas pessoas que partem dessa maneira, eu não creio que elas têm paz. Vocês estão vendo que está com a... Eita, foi embora. Som. Já encerrando, amém? Então você sabendo que você tem algo muito grave, você não se sente em paz. Mas quando nós estamos na presença de Deus, se nós tiver de partir, nós vamos em paz. O pastor aqui, o pastor da igreja,
Quantas vezes ele passou pela morte? Ele não se preocupa em morrer. É claro que ninguém quer morrer, né? Ninguém quer morrer. Mas ele passou pelo vale da morte. Quando ele conta o testemunho dele que ele estava lá, o parei no coração, enquanto ele estava fazendo cateterismo, ele não estava com medo, não. Eu perguntei para ele. Depois que você foi sentindo a sensibilidade, você não sentiu medo, não? Ele não. Por quê? Porque está andando no caminho de Deus. Tem paz até na morte, gente. Glória a Deus. E outros que estão em Cristo, às vezes eles têm uns que passam um processo de sofrimento, né, presbítero? E você pergunta por quê? Ei, aquela pessoa tem uma história que ela não quis com Deus. E já outros que põem a sua cabeça no travesseiro e morrem, não acorda mais. Foi, nem sofreu. Entendeu? A diferença daqueles que fica pelejando contra Deus, que não fica aceitando o que Deus quer. Como fim, pode ter uma salvação, mas o sofrimento é em dobro. E você, que Deus está te guiando, está te guardando, está tirando as pessoas que não é para andar com você, mesmo sendo da igreja. Tem pessoas que é da igreja que não é para andar com você. Tem pessoas da tua família que não é para andar com você. Porque eles são poços de perdição, que vai te levar para você cair numa perdição. Só que você não enxerga quando é da família, quando é da igreja. Ou vou falar uma coisa para vocês. Se eu tivesse olhado para minha família, nem com Cristo eu estaria. Eu já teria descido à sepultura. Porque muitos se foram, estão indo, estão brigando porque não quer Deus. Mas eu quero ter uma morte em paz, uma partida em paz. O pastor, o presbítero, eu creio que vocês também, todos que estão aqui ou que estão me assistindo, quer uma partida em paz. Ele não vai vivendo como se você não fosse morrer, como que seu pai e sua mãe não fossem morrer, como se tudo fosse eterno. Porque não é. Às vezes, um piscar de olho, acabou o dia, já entrou a noite, né? Daqui a pouco teu pai e tua mãe está para morrer, e a pessoa vai vivendo como se fossem eternos. E perdeu tanta coisa na presença de Deus, bênçãos, alegria, proteção, mas o principal é a salvação. Então eu quero dizer que para o mal existe um fim. E para as tribulações existe uma vitória, que é Cristo Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Amém?